Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Oitavo ano, né? Segundona, chegamos aí a mais uma aula de história. Vocês devem estar pensando, meu Deus, será que esse ano não vai acabar? Será que essas aulas não vão acabar? O que mais que a gente tem para estudar história? Eu tenho uma boa notícia para vocês. Estamos no nosso último capítulo, o capítulo 12. E para você que fez todas as unidades do nosso livro Trilhas, desde lá do livro 1, livro 2, livro 3 e o livro 4, que é o livro que nós estamos usando esse bimestre, uma salva de palmas para vocês. Nosso tema hoje é Estados Unidos e América Latina, capítulo 12 do nosso livro, conforme eu mostrei. Se vocês prestarem atenção, essa imagem do livro de vocês está assim, ó. The New Diplomacy, não sei se é assim que pronuncia, né? A nova diplomacia, né? E aí embaixo tá Charge de 1905, que representa o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Sabe aquele filme Uma Noite no Museu, que aparece o Theodore Roosevelt montado ali no seu cavalo, dentro do museu, falando: eu sou o Theodore Roosevelt, fui, se eu não me engano, 24º, 26º, 20 alguma coisa, presidente dos Estados Unidos. A caricatura aqui, essa imagem aqui, vou botar no PowerPoint para vocês, na tela, e essa aqui, né, uma imagem só, representa o Theodore Roosevelt, né, fazendo o que, gente? Comandando a política do Big Stick. Professora, que é isso? A gente vai ter que aprender isso. Nós vamos aprender isso também, que foi a política do Big Stick. E aí os Estados Unidos da América, no século XIX, o que ele estava querendo? Vamos tentar entender qual era a posição dos norte-americanos do século XIX? A gente tem que pensar o seguinte: se a gente voltar às aulas de independência dos Estados Unidos da América, nós vamos ver que eles se tornam independentes, se firmam enquanto nação, e os Estados Unidos da América passa a ter uma economia desde lá do século XVIII, XIX, passa o século XX, entra no século XXI como uma das maiores economias do mundo. Ele sempre foi um país economicamente forte. E nós vamos descobrir o porquê. E agora, no século XIX, o que os Estados Unidos estão querendo, né? E a América Latina, gente, o que está acontecendo na América Latina que os Estados Unidos estão querendo, né? América Latina e Estados Unidos, que é a América Latina, não é norte, Estados Unidos é a América do Norte. Então, nós estamos falando de dois territórios geográficos, mas povos que se entendem ali como irmãos. Na verdade, os Estados Unidos, eles olham para a gente, principalmente para o Brasil, para o povo latino-americano, mais, né, o brasileiro, e eles costumam falar, né, não eles, quando eu digo eles, são alguns textos, alguns historiadores, algumas pessoas que interpretam essa forma de olhar do norte-americano, olhar para o brasileiro ou para as nações latinas. O brasileiro é o primo pobre do norte-americano, tá bom? Então, vulgarmente, nós somos aí o quintal dos Estados Unidos. Chato isso, né? Mas vamos entender o que estava acontecendo aqui. Bora pro livro comigo? Bora pra tela também. É isso aí, oitavo ano. Agora nós vamos aqui para nossa lousa, para o nosso famosinho quadro, né? Fazer aquele esqueminha que eu sempre faço com vocês em tópicos, para a gente poder, né, entender o que vai acontecer agora nesse novo capítulo que nós já começamos a estudar, que é os Estados Unidos e ali a América Latina. Nós vamos ver os Estados Unidos agora, pós 1776, bem depois ali da sua independência, no século agora 19 que nós chegamos, e aí nós vamos falar sobre a formação dele enquanto um país, Estado-nação, né, que ele se sente ali um país bem forte, bem literalmente dependente da Inglaterra.
nós vamos falar sobre o florescimento de sentimentos nacionalistas, vamos falar o que é isso, como que isso surge, por que nós olhamos para a nação, né, dos Estados Unidos atualmente e vemos ali como eles são patriotas, né? Da onde que vem esse patriotismo? Será que tem a ver também com nacionalismo, com ser nacionalista? Tudo isso nós vamos aprender nessa aula. Expansão territorial. Eles vão expandir mais os seus territórios ali, porque foi dividido em 13 colônias. Lembra? Lá atrás a gente estudou isso. Agora, essas 13 colônias, elas vão querer se expandir, aumentar o seu espaço geográfico. E isso vai ter algumas consequências, porque vai mexer em terras ali indígenas, tá bom? Adoção de políticas liberais, ou seja, esse país agora, os Estados Unidos, ele vai começar a comercializar, estabelecer aqui no tópico de baixo, ó, laços econômicos com outros países. E que países são esses? Países de fora, países da América Latina. Eles vão começar a industrializar, né? Os Estados Unidos passam também pelo processo ali da segunda revolução industrial, começa a refletir nos Estados Unidos e ele já se tornou uma grande potência, está se tornando uma grande potência, mas ele já é uma nação bem solidificada, só que agora ele precisa de novos mercados consumidores. O que significa isso? Gente que para comprar deles. E aí eles vão começar a expandir os seus negócios comerciais ali. Então ele vai ter uma criação de laços econômicos, vejam bem, com outros países para estimular o comércio. O comércio interno dentro da própria nação americana e externo, tá? Vai para fora. Esse comércio externo tinha o objetivo de quê? Escoar sua produção. Professora, escoar como assim? Mandar, gente, sair, tirar do país. Hoje em dia, tudo que vocês compram aí de eletrônico vem da onde? É tudo fabricado aqui? Não, vem de algum outro lugar. Então, os produtos são escoados, vem de fora, vem para cá. Escoar nessa época aqui significava você colocar no navio e o navio escoava mar adentro e levava embora, tá bom? Hoje em dia não, hoje vem por outras formas, né? Não só por embarcações, hoje em dia vem de várias formas. E aí nós vamos ter no final diplomacia bem articulada. Os Estados Unidos, ele é um país muito bem conhecido, muito bem assim apontado por saber resolver diplomaticamente os seus problemas e conflitos, tanto internos quanto externos, né? E aí nós vemos uma questão muito interessante. Por que será que eles têm essa diplomacia toda? Isso já vem deles? Nasceu com eles ou eles trouxeram ali dos peregrinos, ou eles herdaram ali dos seus colonizadores, né? Então, foca nesses tópicos aqui, anota se vocês acharem que devem anotar. Isso aqui tem no livro de vocês, tá? Eu só fiz um resumo em tópicos, mas tudo isso aqui está no livrinho de vocês. Observem que a data de 1776, ela não se encaixa no século XIX, ela se encaixa no século XVIII, mas é apenas após essa data aqui, caminhando para o século XIX, que os Estados Unidos da América começam a ter essa formação toda aqui, ó, enquanto Estado-nação. Quando eu falo de Estado-nação, eu estou chamando do país, entendeu? Ai, professora, mas eu sei que é um país, nós sabemos que é um país, mas nessa época aqui, ó, os Estados Unidos não era visto ainda como o país, Estados Unidos da América. Ele foi se formando ali a partir daquelas 13 colônias, teve a sua independência, mas as coisas ainda ficaram meio assim, não tão firmes. Elas vão se firmar a partir do momento que a economia desse Estado-nação, que vai se tornar um país, os Estados Unidos da América, se solidificar, ficar firme, tá bom? Vamos para o próximo vídeo para poder falar um pouquinho sobre essa expansão territorial que os Estados Unidos vão
vão fazer dentro do seu próprio território, eles vão expandir mais. Para onde que eles vão? Tem um nomezinho. Vocês vão ver isso agora, tá bom?